Olá, leitores e escritores! Meu nome é Eduardo Krause, autor da Crônica do Andarilho dos Sonhos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escritório do Escritor. No vídeo de hoje nós vamos falar da minha última leitura, Os Dragões do Éter, Caçadores de Bruxas, primeiro livro da saga Os Dragões de Éter, de Rafael Dracon, livro nacional, e você provavelmente já ouviu falar desse escritor. É o mesmo cara que escreveu o roteiro de A Cidade Invisível, a série brasileira da Netflix que fez sucesso no exterior e fez bastante sucesso aqui também no Brasil. Mas hoje nós não estamos aqui para falar sobre Cidade Invisível, e sim sobre Caçadores de Bruxas, então bora pro vídeo. Bom, Caçadores de Bruxas é uma história que se passa em um cenário de fantasia, em um lugar chamado Nova Éter. E Nova Éter, ela não é uma terra padrão de fantasia como a gente está acostumado. E isso se deve principalmente ao fato de que ela é uma terra de conto de fadas. Esses contos de fadas que a gente está acostumado aí, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Os Três Porquinhos, nesse lugar, em Nova Éter, eles são reais. Porém, eles não são exatamente da maneira como a gente conhece. Todos eles são um pouco mais sombrios e, inclusive, alguns deles mais sombrios que o original dos Irmãos Grimm. E essa terra de Nova Éter, ela reúne todos esses personagens dos contos de fadas em algumas cidades, alguns lugares lá, e a cidade principal onde se passa esse primeiro livro, pelo menos, é a cidade de Andreane, que é governada pelo Rei dos Reis, o Rei Primo Branford. E é nesse lugar fantástico que se passa a nossa história, e é onde a gente conhece os nossos personagens. Como eu disse, essa é uma história baseada em contos de fadas, então os personagens não poderiam ser outros senão os dos próprios contos. Então os personagens principais são João e Maria Hamson, que são obviamente João e Maria, Ariane Narim, que é ninguém mais, ninguém menos que a própria Chapeuzinho Vermelho, e também alguns personagens que são criados pelo próprio Dracon e inseridos nesse universo junto com os personagens dos contos de fadas, que é o príncipe Axel Terra Branford, o próprio rei, que eu já mencionei antes. Primo Branford também tem uma grande participação e capítulos de ponto de vista dele, e também o pirata Snail Galford, que faz parte da tripulação do filho do Capitão Gancho. É um personagem muito importante, um vilão muito importante nesse livro, que é o infame Coração de Crocodilo. E para descobrir por que ele se chama assim, obviamente vocês vão ter que ler o livro. E com esse elenco de personagens, o Dracon conduz a história e nos leva por um enredo cheio de aventura, um tom bastante místico, bem característico desse tipo de história mesmo, né? Bem característico de uma fábula, que é mais ou menos o que ele tenta construir ali, e também cheio de descobertas, tanto do leitor, enquanto desvenda ali os mistérios apresentados pela narrativa, quanto dos próprios personagens que estão aprendendo e crescendo e evoluindo enquanto o enredo se desenvolve. E acompanhar o crescimento desses personagens, principalmente da Ariane Narim, a nossa Chapeuzinho Vermelho, para mim foi uma das melhores coisas desse livro. A maneira como a personagem começa o livro e termina é completamente diferente. Toda a construção durante o livro faz muito sentido. Mas sobre o que é o enredo em si? O livro ele começa apresentando os personagens, então a gente vê o momento em que a história da Chapeuzinho Vermelho acontece ali, da maneira como o Dracon conta ela. Não é a história igual a que existe no nosso mundo, né? Como eu disse, bem mais sombria, inclusive. A gente acompanha essa história, a gente acompanha a história do João e Maria acontecendo, e a gente acompanha outras histórias de apresentação dos personagens, e então essas histórias começam a convergir e rapidamente os personagens se reúnem e a trama vai se desenvolvendo a partir dali. E o livro não se chama Caçadores de Bruxas à toa. Se vocês bem lembrarem, na história de João e Maria tinha uma bruxa, e no passado da história desse mundo houve uma grande caça às bruxas. Mas ao que tudo indica, agora as bruxas estão voltando. Então os personagens eles se unem no meio desse conflito, do retorno das bruxas e da insegurança que isso traz para as vidas deles, que já estavam quietas e tranquilas há um bom tempo, pelo que dá a entender. E a partir daí, como eu falei, os arcos de personagem evoluem, a história evolui, até chegar a um clímax repleto de revelações, plot twists mesmo, e um
prato cheio para quem gosta de batalhas. Muitas batalhas e todas elas uma mais épica que a outra. Inclusive tem uma das cenas, digamos assim, mais inusitadas que eu já li de luta em um livro. Para resumir assim por cima, digamos que tem um personagem que luta contra centenas de inimigos pelado. É isso mesmo. Totalmente pelado. Mas lutas peladas à parte, vamos falar agora sobre a narrativa. Seguindo na linha do conto de fadas, esse livro ele é contado por um narrador onisciente. O narrador ele sabe tudo o que vai acontecer e isso combina muito com a história, inclusive porque também está relacionado a um dos plot twists, né, uma das revelações impactantes dessa história, pois inclusive o que eu não peguei enquanto lia, a minha namorada pegou e falou para mim. E eu achei genial a ideia quando ela mencionou e fiquei torcendo para que fosse realmente isso. E no final era mesmo isso e foi muito satisfatório. Mas eu admito que de começo o estilo de narrativa, por seguir um estilo de fábula, por ter esse narrador que contava a história para o leitor, isso me deixou um pouquinho distante do livro no começo até eu me acostumar com o estilo da escrita. O narrador ele faz várias voltas para contar a história e muitas vezes várias das informações que ele coloca ali não parecem ser muito relevantes. Porém, conforme tu vai lendo e vai entendendo aquela maneira de contar a história e os pontos que são inseridos ali e o quão eles são importantes mais para frente, aí sim passa a fazer sentido o estilo e parou de me incomodar. Então eu continuei lendo o livro e gostei muito da experiência da história como um todo. Dragões de Éter não é um livro muito grande, é um livro médio, mais ou menos o padrão das histórias de fantasia, ali com suas 350 e poucas páginas, 357 se não estou enganado. Então não é uma leitura muito pesada, o estilo de escrita também é bastante acessível, o que torna a leitura muito fluida. Um outro ponto que facilita a leitura desse livro é o fato de que os capítulos são curtos. Então para quem não gosta de parar de ler na metade de um capítulo, que gosta sempre de terminar um capítulo, eu sou um desses leitores, inclusive, isso é ótimo, porque a gente consegue ler o capítulo rapidinho, em qualquer momento, encaixar em algum momento ali que tem alguns minutinhos para ler, vai ali ler um capítulo tranquilinho, sem nenhum problema, guarda o livro, quando tiver tempo lê de novo, e dessa forma quando tu viu já tá lá pela metade do livro, já tá quase acabando. Vocês já perceberam provavelmente ao longo do vídeo que eu gostei da leitura. Ela é uma leitura, como eu disse, bastante fácil, bastante fluida, e os personagens são cativantes, eles são bem desenvolvidos, a narrativa funciona como um todo, apesar de ser sim um pouquinho difícil no começo de se habituar por conta do narrador, né? Para quem não tem o costume de ler tantas fábulas ou histórias que utilizem esse tipo de linguagem, mas não é um impedimento, não é algo que estrague a história para mim. Portanto, Dragões do Éter, Caçadores de Bruxas é um livro que eu recomendo a leitura. Eu com certeza vou ler a continuação. A continuação se chama Corações de Neve. Acredito que deva ter a ver com a Branca de Neve, que inclusive é uma princesa que aparece nesse livro, eu esqueci de mencionar, mas ela não tem um papel assim tão relevante nessa história, mas acredito que na próxima ela deva ter mais relevância. E eu certamente vou trazer também a minha opinião sobre a continuação aqui, se o livro continua com o mesmo nível de excelência que o primeiro teve, se melhora ou se piora, eu certamente vou trazer a minha opinião sincera aqui para compartilhar com vocês. Então o vídeo de hoje era isso, muito obrigado por ter acompanhado, se você chegou até aqui, por favor não se esqueça de dar o seu like, ativar aquele sininho para receber os próximos vídeos do canal, se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito, e eu vou ficando por aqui, mas te vejo de novo no nosso próximo vídeo. Até lá!